Já parou para pensar que se agora mesmo você tentasse bater a mão na mesa, o que você sente é o sólido encontrando o sólido, certo? Pois saiba que você está errado. Na verdade, você nunca tocou em nada em toda a sua vida. E o mais bizarro de tudo isso é que você, essa mesa, o celular na sua mão e até as estrelas mais distantes são compostos quase inteiramente por vácuo. Por um nada absoluto. Se a gente pegasse todo o espaço vazio de cada átomo que compõe o corpo de cada ser humano do planeta e retirasse esse nada, sabe o que sobraria? A população inteira da Terra caberia dentro de um único cubinho de açúcar. Mas aí vem a pergunta que buga a nossa cabeça. Se somos 99,99% feitos de vazio, por que eu não atravesso as paredes? Por que eu sinto o peso das coisas? E afinal de contas, o que existe nesse vazio entre o núcleo de um átomo e seus elétrons? É apenas o nada? Prepare o seu café, porque hoje a gente vai mergulhar nos graus mais profundos da realidade. E eu te garanto uma coisa, depois desse vídeo, você nunca mais vai se olhar no espelho da mesma forma. Para entender o que é esse vazio, a gente precisa primeiro de uma escala. Imagine que o núcleo de um átomo de hidrogênio, que é um único próton, é uma mosca pousada bem no centro de um estádio de futebol imenso, como o Maracanã. O elétron que orbita esse núcleo seria como uma outra mosquinha zumbindo lá nas últimas fileiras da arquibancada. Todo o resto, o campo, as cadeiras, o ar e o teto, representa o espaço vazio do átomo. Agora, multiplique isso pelos trilhões de átomos que formam o seu corpo. É muito espaço sobrando. Mas se você acha que esse espaço é preenchido por ar, você se enganou. O ar também é feito de átomos. Então, tecnicamente, entre o núcleo e o elétron não existe ar, não existe poeira, não existe luz. É um vácuo completo. Mas, na física moderna, a gente aprendeu que o nada não existe de verdade. Se você tentasse caminhar por uma parede agora, a razão de você ser impedido não é porque uma coisa sólida bateu em outra coisa sólida. É, na verdade, uma guerra de campos de força. Imagine dois ímãs com o mesmo polo virados um para o outro. Eles se empurram com uma força invisível. Os elétrons da sua mão e os elétrons da mesa se odeiam eletricamente. Ambos têm carga negativa. E quando você tenta encostar na mesa, a repulsão eletromagnética é tão violenta que cria em você a ilusão de solidez. O que você chama de toque é apenas a sensação da sua pele sendo repelida por campos de força atômicos a uma distância minúscula. Nós somos, essencialmente, fantasmas elétricos em um universo de espaços vazios. Antes de eu te contar o que realmente preenche esse vazio, porque sim, tem algo escondido lá, eu preciso te fazer um convite rápido. Se você é do tipo de pessoa que não se contenta com o básico e gosta de entender a engenharia por trás da existência, se inscreva aqui no Já Parou Para Pensar. Eu analiso esses detalhes que quase ninguém nota, mas que mudam absolutamente tudo na nossa percepção. Clica no botão de inscrição e ativa o sino. O próximo grau de curiosidade que eu vou trazer aqui vai explodir sua mente tanto quanto este vídeo. Agora, vamos subir o nível da nossa análise. Se a gente pudesse olhar para aquele espaço vazio entre o núcleo e o elétron com um supermicroscópio quântico, a gente não veria um silêncio absoluto. A física quântica nos revela que o vácuo está fervendo o tempo todo. Existe algo chamado flutuações de vácuo. Imagine que o espaço é como um oceano calmo, mas que, no nível microscópico, ondas surgem e desaparecem o tempo todo. Partículas virtuais nascem e morrem em frações de milésimos de segundos. Além disso, esse vazio é preenchido por campos de energia. O campo de Higgs, por exemplo, é como se fosse um mel invisível espalhado por todo o universo. Algumas partículas atravessam esse mel com dificuldade e, por causa disso, ganham massa. Outras partículas passam direto. Se o campo de Higgs sumisse desse vazio agora, você e tudo o que você conhece se desintegraria em luz em um piscar de olhos. Então, perceba que o vazio não é a falta de algo. O vazio é, na verdade, o palco onde as leis da física dão o seu maior show. Para você entender a importância desse enorme nada, vamos olhar para o que acontece quando a natureza decide apertar o botão de compactar. Existem estrelas chamadas estrelas de nêutrons. Elas são o resultado de estrelas gigantes que morreram e colapsaram sobre si mesmas. Nelas, a gravidade é tão absurdamente forte que ela vence a repulsão dos elétrons. Ela simplesmente esmaga o átomo e retira todo o vazio de dentro dele. Sabe qual é o resultado disso? Uma única colher de chá de uma estrela de nêutrons pesa cerca de 1 bilhão de toneladas. É o peso de uma montanha inteira comprimido no tamanho de uma colher de cozinha. Isso é o que acontece quando você retira o nada da matéria. Sem o vazio, a realidade seria pesada demais para existir como a gente conhece hoje. No fim das contas, a gente começa a perceber que a solidez é apenas uma licença poética do nosso cérebro. Nós fomos programados para enxergar o mundo assim, porque é útil para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Se a gente enxergasse a realidade exatamente como ela é, um emaranhado de campos de energia vibrando em um vácuo imenso, a gente provavelmente nem conseguiria andar sem entrar em um completo pânico existencial. Você é 99% nada, mas esse 1% que sobra. Esse 1% é o que organiza todo o caos.
É o que permite que os átomos se unam em moléculas, que formam células, que formam a sua consciência. A mesma consciência que é capaz de assistir a este vídeo agora e se perguntar sobre a própria natureza. O vazio não é um defeito da criação. Ele é o espaço necessário para que a vida possa respirar e se organizar. E você? Já parou para pensar que o que te faz ser alguém não é a matéria que você carrega, mas a forma como você organiza o vazio que existe dentro de você? Se esse vídeo te deu um nó no cérebro, comenta aqui embaixo. Eu sou 1% de algo. Eu quero saber quem chegou até o final dessa viagem comigo. Nos vemos na próxima análise aqui no canal. Um grande abraço e até lá!